Olá, meninos e meninas do Nina Alves, bem-vindos à nossa aula do primeiro ano. Estamos trabalhando nesses temas iniciais da biologia. Na semana passada eu passei uma atividade para vocês sobre níveis de organização dos seres vivos e eu gostaria de começar a nossa aula discutindo, então, quais respostas, estariam corretas para essa atividade de vocês. A primeira pergunta, era baseada nesta figura, e aqui nesta figura eu perguntava quantas e quais populações estão presentes aqui nessa figura. Vocês aprenderam que uma população é um conjunto de organismos de uma mesma espécie. Então, para eu responder quantas populações eu tenho aqui, só preciso observar quantas espécies diferentes eu estou vendo aqui. Então, eu tenho o sapo, então a população de sapos, a população de gafanhotos, a população de plantas, a de cobras e a de gaviões. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 populações, tá? Que populações são essas? Sapos, cobras, gafanhotos, plantas e gaviões, tá? Então, são essas as nossas populações. Na questão 2, então, eu perguntava quantos indivíduos há em cada uma dessas populações. Então, é só você contar, né, gente? A população de sapos tem quantos indivíduos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 indivíduos, tá? A população de cobras tem quantos? 3 indivíduos. População de gafanhotos tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 indivíduos. População de plantas. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 indivíduos. E a população de gaviões, que tem apenas 2 indivíduos, tá? E na questão 3 eu perguntava, então, quantos indivíduos estão representados nessa comunidade? Então, vocês deveriam lembrar que comunidade é um conjunto de várias populações. Então, eu iria somar quantos organismos eu tenho aqui ao todo, tá? Eu somo sapo com cobra, com gafanhoto, com planta e com gavião. E isso me dá ao todo 31 indivíduos. Nessa questão 4, eu perguntava, então, qual é o termo que se refere ao todo constituído pela comunidade mais o conjunto dos componentes não vivos do ambiente, ou seja, dos componentes abióticos. Então, nós também vimos na aula passada que o conjunto da comunidade mais os componentes abióticos de um meio, eu posso chamar de ecossistema. Tá? Então, isso aqui é um ecossistema, ok? E ainda tinha uma última questão aqui, com algumas imagens que vocês deveriam se basear para responder. Letra A. Ordene os desenhos em sequência crescente de nível de organização, ou seja, do mais simples para o mais complexo. Então, mais simples, nós temos aqui a letra B, Depois temos a letra C e, por fim, a letra A. Então, a sequência é B, C, A. Indique o nome de cada nível de organização. Então, em B, nós estamos vendo uma molécula. Em C, estamos vendo uma célula. E aqui nós temos uma célula nervosa, Ou poderia ser um tecido também, já que tem várias células, tá? Pode ser um ou outro. E em A, vemos, então, um órgão. Letra C. Escreva os nomes dos níveis seguintes aos representados nesse conjunto de figuras. Então, depois de órgão, qual é o nível que vem após órgão? Um conjunto de órgãos é um sistema. Um conjunto de sistemas
Como que eu chamo? É um organismo. Um conjunto de vários organismos da mesma espécie, né? Eu chamo de população. Conjunto de várias populações, uma comunidade. Conjunto da comunidade mais os fatores abióticos formam o ecossistema. E, por fim, o conjunto de todos os ecossistemas da Terra nos dá a biosfera, tá? Então, aqui estão as respostas do exercício que foi de casa. E hoje nós vamos, né, conversar um pouco sobre o método científico, né? O método científico, que é o método utilizado na ciência pelos cientistas, né, para desvendarem, né, os fenômenos que acontecem no nosso dia a dia, tá? Então, um exemplo bem simples, né, de como funciona o método científico. Por exemplo, né, imagine que na sua casa a TV não está funcionando. A TV não funciona. E você quer saber por quê, né? Por quê a TV não está funcionando? Né? Você observou um fenômeno, então o método científico ele começa com a observação de um fenômeno. E qual é esse fenômeno? A TV não funciona e você quer descobrir por quê, tá? Primeiro você vai dar uma explicação inicial. A TV não funciona porque faltou energia, né? Faltou energia. E essa sua explicação inicial, que você não tem certeza, né, se realmente é porque faltou energia, isso aqui eu chamo de uma hipótese, tá? Então, a hipótese é uma explicação que você dá para aquele fenômeno observado, só que você ainda não testou, né, se essa hipótese é verdadeira ou não. Então, para saber, né, se realmente a sua hipótese é verdadeira, você vai partir para uma próxima etapa, que é a realização de experimentos, né, testes, tá? Então, será que a TV não funciona mesmo porque faltou energia? Aí você vai verificar se na sua casa os outros aparelhos também não estão funcionando porque faltou energia, tá? Se realmente, né, você verificou, né, que, né, faltou energia, os outros aparelhos eletrônicos não estão funcionando, então você pode validar a sua hipótese, né? Você tem os seus resultados, né? Que você vai descrever os seus resultados que dão suporte à sua hipótese e vai comunicar esses resultados, né? Vai gerar uma explicação e uma teoria. Mas se por acaso você observou que não, né? Que os outros aparelhos eletrônicos da sua casa estão funcionando. Então não faltou energia, né? Você vai rejeitar, né, a sua hipótese. Ela não é verdadeira, tá? Então você tem que fazer novos experimentos, né, para tentar explicar o porquê da sua TV não estar funcionando. Por exemplo, pode ter pifado a TV pifou simplesmente, tá? E aí você, né, chega então a uma explicação e formula uma teoria, né, para o fenômeno que você observou. Ok? Então, as etapas do método científico consistem, né, basicamente em observação de um fenômeno, tá? Após a observação, né, então, temos, né, a formulação de uma hipótese. A seguir, né, faremos os experimentos para testar nossa hipótese. Se ela for verdadeira, né, teremos os resultados, então, né, do nosso experimento, com uma explicação
e formulação de uma teoria. Caso o seu experimento, né, não valide, né, a sua hipótese, então você faz um novo experimento, ok? É assim que funciona o nosso método científico, tá? No método científico, quando a gente está realizando experimentos, né, é comum nós compararmos resultados de um grupo experimental com um grupo controle. Podemos usar como exemplo, né, para vocês entenderem a diferença do grupo experimental para o grupo controle, né, a testagem de uma vacina, né, como a vacina nova para o Covid, né, que está disponível no mercado. Como é que a gente faz o teste para saber se essa vacina funciona? A vacina funciona mesmo, né? Como que é feito o teste? Então, nós temos, né, um grupo experimental e um grupo controle. O grupo experimental vai receber a vacina, tá? Então, o grupo experimental é aquele em que provoca uma alteração, ou seja, aqui você vai usar a vacina, tá certo? Uma alteração. E no grupo controle, eu não vou dar para essas pessoas a vacina, eu vou dar, né, um placebo, ou seja, é uma substância que não tem vacina, tá? Por exemplo, é só uma água, mas as pessoas não sabem disso, tá? Isso é um grupo controle. Então, aqui no grupo controle, é aquele grupo em que a alteração não foi realizada. Ou seja, aqui, né, no exemplo da vacina, eu não dei vacina para o grupo controle, só para o grupo experimental. E aí eu posso comparar os resultados, tá? Se as pessoas, né, do grupo experimental, né, se mostraram imunizadas ao final do experimento e as do grupo controle não, né, então quer dizer que a minha vacina funciona. Agora, se eu obtiver resultados, né, negativos em ambos, tanto no grupo experimental como no grupo controle, quer dizer que a vacina ela não funciona, tá? E isso se aplica para várias outras hipóteses, tá? Eu usei aqui como exemplo a vacina, mas no exercício vocês vão ver que tem vários outros exemplos, tá? Vale salientar, né, que existe uma diferença entre hipótese, teoria e lei, tá? São termos diferentes, tá? Uma hipótese, como a gente viu, né, é uma explicação, sim, para aquele fenômeno que eu observei, só que a hipótese é apenas uma suposição, tá? A hipótese é uma suposição, tá? É uma solução provisória. Que ainda não foi testada. Então, eu não tenho certeza, tá? Se a hipótese é uma boa explicação, tá? Então, é apenas uma suposição. Mas, né, depois que eu fizer o meu experimento e comprovar que realmente, né, aquilo está acontecendo, a minha hipótese, ela pode virar, sim, uma teoria, tá? Então, a teoria, né, se constitui a partir de hipóteses que são testáveis, tá? E se ela for positiva, então ela vai virar uma teoria, tá? Sempre há a possibilidade de que um novo fato apareça, tá? E a minha teoria seja refutada. A teoria, ela não é imutável, tá? A teoria, ela pode mudar ao longo do tempo, né? Quando eu for fazendo novos experimentos, tá? Para tentar comprovar, então, as hipóteses. Então, o que é uma teoria científica? O que é uma teoria científica, né? A minha pergunta aqui nesse slide, tá? Então, temos um quadrinho falando aqui, ó, a evolução é só
uma teoria, como se teoria não fosse nada. Então, muita gente pensa que uma teoria é só uma hipótese, mas eu mostrei para vocês agora que hipótese é diferente de teoria, tá? Uma hipótese é uma crença ou algo que ainda não foi comprovado com 100% de certeza. A teoria, ela foi comprovada através do experimento. Então, na ciência, uma teoria é uma moldura de trabalho que explica fenômenos de forma concisa, coerente, sistemática e preditiva. Então, a teoria começa com hipóteses que são testadas e que têm tantas evidências que são consideradas válidas. Então, portanto, quando alguém diz a evolução é só uma teoria, tem razão. É só uma teoria, porém uma teoria que foi comprovada, tá? E a lei? Qual é a diferença entre teoria e lei? É a mesma coisa? Não, tá? Então, quando uma teoria ela é comprovada, ela vai se transformar em uma lei. Uma lei é uma regra, tá? Então, uma teoria não vira lei. Isso aqui está errado, tá? Errado, tá? Uma lei não é uma teoria 100% comprovada. Uma lei é uma regra com base em um fenômeno. Como assim, professora? Eu não estou entendendo, tá? Esse fenômeno ele foi testado e validado. E aí, na lei, né, eu tenho, né, uma expressão matemática para explicar aquele fenômeno. Então, nós temos, por exemplo, as leis da física. Um exemplo é a lei da gravidade, tá? Então, a lei da gravidade, ela tem uma equação, tá, que explica o fenômeno. Então, a lei, ela diz como algo ocorre, enquanto a teoria, ela diz por que algo ocorre. Por exemplo, a teoria da relatividade, a teoria da evolução. Então, a teoria explica um fenômeno com provas e evidências e a lei, né, fornece uma expressão matemática de um fenômeno observável. Então, lei e teoria são conceitos diferentes, tá? Mas que são testados cientificamente. Tá, pessoal? Então, vamos tentar aplicar esse conhecimento num exercício bastante simples que eu preparei para vocês. Tá? E semana que vem, nós retomamos mais uma vez fazendo a correção desse exercício, ok? Então, bom trabalho para vocês.